Olá, estudantes do quarto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Emerson e estou novamente aqui com o professor André. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você, professor Emerson? Tudo bem também. Muito bem, pessoal, na última aula, nós fizemos aqui alguns fundamentos técnicos sobre a modalidade de punho-ball e hoje nós daremos continuidade nessa modalidade, nesse conteúdo. Então, para iniciarmos nossa aula, eu convido você a acompanhar na tela quais serão as anotações para fazer sobre a aula de hoje. Vamos lá? Então, pessoal, pegue o seu caderno, seu lápis e faça a seguinte anotação. Disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos Esportivos, Esportes de Rede e Muro e a modalidade é punho-ball. Aula 38 e não esqueça de colocar a data de hoje. Repetindo, disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos Esportivos, Esportes de Rede e Muro, a modalidade punho-ball, aula 38 e a data de hoje. Dado o recado novamente, professor André. Isso aí, professor Emerson. Então, agora que vocês já anotaram as nossas atividades de hoje, a nossa disciplina, o nosso conteúdo, agora nós vamos passar para vocês os materiais que nós utilizaremos na nossa aula de hoje. Então, pode acompanhar com a gente na tela quais os materiais serão utilizados. Muito bem, para essa aula nós iremos precisar de uma bolinha de papel ou uma bolinha de tênis, uma bola de plástico, um barbante e uma fita crepe. Então serão esses materiais aí necessários para a nossa aula. Os mesmos materiais já utilizados na aula anterior, professor? Os tipos de bola. Somente agora, em vez de utilizar o balde, nós vamos utilizar aí uma fita crepe para fazer as demarcações como se fosse da quadra, Isso. O barbante representando a rede, Exatamente, professor Emerson. E caso você não tenha um barbante, pode usar um outro fio, um próprio elástico, O que vocês tiverem em casa, como a gente sempre sugere, que tiver de fácil acesso aí para vocês. Então, como já é de costume também, nós vamos deixar um tempinho para vocês buscarem esses materiais e a gente já retorna com as nossas atividades do dia. Muito bem, pessoal. Antes de partir para a nossa aula propriamente prática, nós vamos retomar um pouquinho sobre as regras da modalidade de punho-ball. Então, só relembrando que na aula anterior nós trabalhamos alguns fundamentos técnicos, demonstrativos de como que se bate na bola, realizamos com diferentes tamanhos e tipos de bola, tanto com o braço direito quanto com o braço esquerdo. E hoje nós vamos fazer uma espécie representativa do jogo. Mas antes eu convido você a acompanhar na tela algumas regras sobre a modalidade de punho-ball. Vamos lá? Então, os jogos são disputados em um campo de grama de 50 metros de comprimento por 20 metros de largura. Lembrando que estamos falando de um campo oficial. É disputado no sistema de pontos, até 11 pontos com diferença mínima de 2 pontos. Podendo chegar até o máximo de 15 pontos. Agora um pouquinho a regra sobre a bola. A bola pesa de 350 gramas até 380 gramas, com circunferência de 65 a 68 centímetros. As equipes são compostas por 8 jogadores, sendo que 5 titulares e 3 reservas. Todos os pontos iniciam com um saque.
porém saca a equipe que errou o ponto. Então aí está um detalhe bem interessante, né? Porque muitas vezes nós estamos familiarizados com o próprio voleibol e no vôlei quem saca é a equipe que soma o ponto. No punhobol é o contrário, é a equipe que errou o ponto. Então o ponto acontece quando a bola ou o corpo do jogador toca a fita ou postes. A bola toca em qualquer outra parte do corpo que não seja o braço ou o punho. A bola toca o chão 2 vezes consecutivas, a bola toca fora dos limites do campo, entre outras possibilidades. Certo, agora que já relembramos, né, algumas regras do punhobol, vamos verificar algumas características, algumas curiosidades dessa modalidade. Você sabia que o punhobol é o esporte que mais trouxe título ao Brasil? É isso mesmo, foram 31 títulos mundiais, sendo 5 títulos de seleções, 2 da seleção masculina, 1 da seleção feminina e 2 da seleção masculina na categoria juvenil. 26 títulos mundiais de clubes. Então vejam, além desses títulos mundiais da seleção, né, temos 26 títulos mundiais dos clubes, sendo que 13 da equipe de Sojipa, da cidade de Porto Alegre, 7 do clube Duque de Caxias, de Curitiba, e 6 do clube Ginástica, da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então veja, pessoal, passamos aqui algumas das regras bem importantes para a prática da modalidade de punhobol e também algumas curiosidades. Sabendo sobre isso, né, e refletindo sobre essas curiosidades dessa modalidade, partiremos agora para a nossa modalidade propriamente na prática. Retomamos aqui nossa aula, você já pode observar um cenário diferente aqui, né, um caráter mais prático para que a gente possa desenvolver algumas atividades da modalidade de punhobol. Então, pessoal, nós vamos explicando aqui como que nós realizamos essa nossa quadra, né, adaptada aqui na nossa sala. Enquanto isso, vocês também podem ir realizando essa quadra aí no espaço que vocês estão, tá? Então, assim, para o chão, as linhas demarcatórias aqui no chão, nós utilizamos fita crepe. E lembramos, né, professor André, que não passamos as medidas aí porque elas podem se adaptar ao espaço que cada um tem aí na sua casa, né? É importante ressaltar que o campo ou a quadra, a gente se remete aqui à quadra, porque na escola também, se for praticar, geralmente vai se praticar na quadra, né? E dificilmente ou poucas escolas têm um espaço de grama para você poder realizar a atividade do punhobol num campo de grama mesmo, né? Então, por isso a gente se remete à quadra. E aí, o que você vai fazer? Lembrar que é um retângulo, né, e que um lado do campo tem que ser do mesmo tamanho do outro lado do campo, né? Então, como o professor Emerson bem falou, a gente não vai passar aqui o tamanho que vocês têm que fazer. Tem que fazer do tamanho que vocês têm disponível aí na casa de vocês. Como a gente fala também, geralmente, quem tem a possibilidade de realizar essas atividades numa garagem ou no terreno, né, de casa, enfim, se tem esses espaços, são mais amplos, também pode realizar nesses espaços que fica mais fácil ainda e mais espaçoso para você poder fazer as atividades, né? Mas quem só pode fazer dentro de casa, faz como nós fizemos aqui, adapta. Nós colocamos a fita, a gente prendeu com fita crepe na parede e do outro lado também, não dá para ver aí, né? Porque tem a câmera ali, mas do outro lado a gente também prendeu com a fita crepe. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí de material para poder prender essa fita. A gente utilizou aqui um barbante colorido para vocês poderem enxergar também. Se tiver corda de varal ou um barbante, o que vocês tiverem de material em casa, vocês podem utilizar para confeccionar essa fita, né, professor? Exatamente, vocês podem observar também, né, todo esse material aqui é adaptado, inclusive a altura. Então, só retomando, né, a altura de um jogo oficial, a categoria oficial do punhobol, a masculina ela possui 2 metros de altura e a feminina 1,90 m. Aqui ela tem um pouquinho menos, né, professora? Até para que a gente tenha esse espaço entre a nossa rede e o teto para que a bola não bata no teto. E você também, é importante sempre destacar esse cuidado que você deve ter com os objetos, inclusive com a lâmpada aí da sua casa.
Isso mesmo, então é para cuidar para não acertar o lustre ou a lâmpada e nenhum outro objeto decorativo aí, ou até mesmo a televisão, né? Então tomar esses devidos cuidados. Afasta esses objetos, né, professor? Isso mesmo, então sempre cuidando aí para não causar nenhum acidente aí de percurso, não é mesmo, professor Emerson? É isso aí, eu acredito que o pessoal já conseguiu montar, né, o espaço lá, improvisar aí na casa, e agora nós podemos partir aí para os fundamentos práticos, né? Isso mesmo, então nós vamos dar início aqui a trabalhar um pouquinho os fundamentos do saque, ok? Então a gente vai reforçar que o saque ele é realizado de dentro do campo ou da quadra, né? E aí vocês lembram lá na primeira aula de punhobol que nós passamos para vocês as medidas do campo e que tem uma linha que fica a 3 metros de distância da fita, né? Tanto para um lado da quadra quanto para o outro lado da quadra. Por quê? Porque não posso entrar dentro desse espaço para realizar o saque, ok? Então tem que ser de trás dessa linha dos 3. A gente não colocou nenhuma linha aqui porque como nosso campo é bastante reduzido, a gente só deixou as linhas de fundo e a linha lateral mesmo, tá? Mas a gente fica a uma distância da fita para realizar os movimentos aqui do saque, ok? Então nós vamos simular aqui, o professor Emerson vai utilizar a bolinha de papel, eu vou utilizar a bolinha de tênis para a gente simular aqui o movimento do saque. Como nós vamos fazer? O saque ele tem que ser realizado acima da cabeça, até mesmo para que a bola consiga passar por cima da rede, né? E não vá para cima e caia lá para facilitar demais. O saque a gente pode fazer para dificultar um pouquinho mais para a equipe adversária. Então nós vamos simular aqui o movimento do saque com a bolinha de tênis e o professor Emerson com a bolinha de papel. Nós vamos lançar a bolinha acima da cabeça e vai só segurar, como se fosse para rebater, né? Lança e segura, ok? Lança e segura. Lembrando, como se trata de punhobol, a gente lembra sempre que para realizar o movimento é com a mão fechada e a bola bate no punho, né? Então aqui, como a gente só está simulando o movimento, a gente vai segurar a bola, ok? Vamos fazer algumas vezes. Pode fazer também com a mão esquerda, né? A gente sempre fala para trabalhar a lateralidade, né, professor Emerson? Então, trabalhar os dois lados sempre. Então, agora lança com a mão direita e simula lá com a mão esquerda, ok? Ok. Professor Emerson, acho que agora em casa eles já puderam simular aí o movimento, já podemos realizar esse movimento com a bola de plástico, ok? Então como nós vamos fazer? Vamos fazer o movimento do saque mesmo. Então eu vou realizar o saque uma vez, o professor Emerson realiza o saque uma vez. Assim a gente vai intercalando, ok? Professor Emerson, vamos lá. Então tem que lançar com a mão fechada, realizar o saque, ok? Primeiro com a direita, ok? Quase que eu bati no teto, hein? Cuidado lá com os objetos aí de casa. Aqui a gente já protegeu a nossa lâmpada, né, professor André? Isso. Revestimos ela. Tranquilo aí, estão conseguindo realizar o movimento. Agora a gente faz com quem estava fazendo com o punho direito, agora faz com o punho esquerdo. Opa, bateu na nossa rede, hein? Não passou o saque aí. Bateu e voltou. O legal é que quem está em casa, né, a rede está tão próximo da câmera que eles conseguem visualizar como o VAR no futebol, né, professor? Né, professor Emerson? Já fica lá para eles. Para não restar nenhuma dúvida que a bola tocou.
Então, fica aparecendo bem aí para vocês, né? Aí o professor Emerson sacou por baixo da fita aí. Acho que o pessoal já conseguiu realizar bem, né, os movimentos aí do saque, tanto com a esquerda quanto com a direita, né? Isso, muito bem. Agora, nós vamos realizar aqui um movimento de outros dois fundamentos, da levantada e da batida, ok? Então, como que nós vamos simular esses movimentos? Então, a gente vai ficar os dois dentro de um lado do campo, né? E aí, como que vai fazer? Como vocês lembram, né, como a gente passou para vocês as regras, no punhobol, diferente do vôlei, que a gente até fez essa comparação, então tem que ser 3 pessoas diferentes para realizar os 3 toques, né? Então aqui nós vamos realizar da seguinte maneira: o professor Emerson, ele não vai rebater a bola para mim, porque aí ele estaria dando um toque, né? Ele vai lançar como se a bola tivesse vindo de uma terceira pessoa. Eu vou realizar a levantada e o professor Emerson vai realizar a batida, ok? Então ele vai lançar a bola para mim, para simular que era uma terceira pessoa que estava realizando esse toque. Eu vou realizar a levantada para ele e ele vai realizar a batida lá para o campo da equipe adversária, ok, professor Emerson? Então pode lançar só com a mão assim, para simular que era uma terceira pessoa. Eu vou realizar a levantada e o professor Emerson realiza a batida. Lembrando que tanto a levantada quanto a batida, eu posso deixar a bola quicar uma vez no chão, realizar a levantada. O professor Emerson, se quiser, ele pode realizar a batida direto, ou se ele quiser, ele pode deixar a bola quicar no chão e depois realizar a batida, ok? Essas são as possibilidades, tanto da levantada quanto da batida, ok? Vamos lá, professor Emerson. Então lançou, realizei a levantada e ele faz a batida para o outro lado, ok? Então aqui fica um pouquinho mais complicado de realizar esse exercício por conta da altura do nosso teto aqui, mas a gente vai simulando conforme a gente consegue aqui. Vai lá, de novo. Lançou, fiz a levantada e ele fez a batida. Eu vou tentar levantar mais próximo da fita para ele poder fazer a batida aqui mais fácil. Opa, desculpa, professor Emerson, estava falando lá para eles, não prestei atenção. Vai lá. Perdão. Então, olha, pode ou deixar quicar ou tentar direto. Professor Hermes, vamos ver se a gente consegue fazer uma batida sem deixar a bola quicar no chão agora? Vamos. Vai lá. Então, levantar, deixei quicar e ele faz direto a batida. Opa, foi para fora, mas... Até parei de falar que eu saí de cena, né? Mas a gente conseguiu mostrar aqui para vocês que tem essas duas possibilidades. Agora a gente vai fazer o inverso. Eu vou lançar, o professor Emerson realiza a levantada e eu vou fazer a batida. Posso lançar, professor Emerson? Pode lançar, professor. O nosso chão está um pouquinho... Opa, por baixo da rede. Fora do nível. É, aqui ainda tem uma caixa aqui que dificulta um pouquinho, né, professor Emerson? Vai lá. Vamos lá. Opa, eu bati aqui, ó. Trocada a mão aqui. Vamos lá. De novo. Aí. Mais uma. Vamos ver se consigo lançar, se não deixar a bola quicar antes. E de soco na bola, né? A gente faz as coisas assim, né? Tá, beleza. Vamos lá. Lançou. Agora sim a batida pro outro lado. Mais uma. Batida pro outro lado. Mais uma vez, professor Hermes. Vamos lá. Aí, olha lá, conseguimos fazer sem deixar a bola quicar. O professor Emerson fez a levantada e eu consegui realizar a batida dentro da quadra. Assim, a gente consegue simular um pouquinho das possibilidades de acontecimentos no jogo, né, o que podem ocorrer no jogo de punhobol, ok? Agora que nós já simulamos, já fizemos tanto o saque quanto a levantada, quanto o ataque, a gente já tem noção, e assim como vocês puderam ver no vídeo, né, nas aulas anteriores, tem noção de como se realiza um jogo de punhobol.
Então aqui, agora nós vamos realizar o jogo de punhobol. Lembrando que, como não pode o mesmo jogador dar mais de um toque na bola, nós vamos fazer o jogo aqui sempre passando de um lado para o outro, ok? A gente vai fazer direto de um lado para o outro, porque daí a gente respeita a regra de o jogador poder tocar na bola uma vez só por jogar. Ok, professor Emerson? Okay. Então a gente vai fazer aqui o saque e o jogo propriamente dito, ok? Preparado, professor Emerson? Preparado, professor. Então vamos lá. Pode começar sacando aí. Manda o saque, lança para o alto e realiza a batida acima da cabeça. Vai lá. Olha lá. Ponto do professor Emerson. Lembrando que no jogo de punhobol, saca a equipe que perdeu o ponto, no caso, né? Então o professor Emerson fez o ponto, eu vou realizar o saque. Vai lá. Por baixo da rede. 1-1, professor Emerson. 1-1. Vamos lá. É bom que a câmera está muito próxima, né? Não deixa dúvidas, né, de que a dúvida. bola passou por baixo da fita. Vamos lá. Foi fora. Então, saque do professor Emerson de novo, né? Então, quem realiza o saque é a equipe que não realizou o ponto. Tá dando jogo, professor André. Opa, tá. Olha lá. Estava. Vamos lá, professor Emerson. Opa, um pouquinho fraco demais. Eu nem contei mais, professor Emerson. Chegou a contar os pontos? Não, professor. Não? Então vamos fazer a contagem, pra gente, como a gente falou, né, que o jogo vai até 11 pontos, então é disputado por sets e até 11 pontos. A gente vai fazer a contagem dos pontos aqui para que vocês possam acompanhar também a simulação real do jogo aí, né, professor? Era só um pré-aquecimento. A gente estava aquecendo aqui, agora vai. Agora vai. Vamos Vai lá lá. então, professor. Vamos lá. Olha lá, passou por baixo. Então, 1-0 pro professor Emerson. Acho que pingou na linha ali, então achei melhor rebater. Por baixo. Quanto, professor Emerson? 1-1. Nosso guia ali tá falando que tá 1-1, né, professor? Isso aí. Bateu na parede, a gente vai considerar como fora porque nosso limite é a parede, ok? Então, 2-1. Como foi ponto meu, o saque é do professor Emerson. É quem saca, né? Isso. Então, 3-1. Opa, 3-2. Vai até 11 o nosso jogo. Até 11. Baixo, 4-2. Cinco a 2. Seis a 2. Sete a 2. Vamos lá, professor Hermes. Opa! 8 a 2. Cuidado com o teto lá. Nós estamos Não vai ser no bem lustre lá. protegido, hein? Ponto seu. 8 a 3, professor Hermes? 8 a 3. Bora lá, então.
Eu gostei do 2, mas agora... Ficou bastante tempo no 2, mas agora resolveu sair, né? Tá fora. Então, saque teu, 9-3. Por baixo. 9-4. 10-4. Já passou ainda. Por baixo? Por baixo. 10-5. Por baixo de novo, professor Hermes. 10-6. Olha, mais jogada com emoção. efeito. 10-7. Jogada com efeito essa aí, professor Hermes. Muito bem. Dando um rally aqui. Ixi, por baixo de novo. 10-8. 10-8. 10-9. Por baixo. Por baixo. Detalhe importante, aqui ainda deu certo a pontuação para a gente poder retomar essa questão. 11-9, a gente falou que se tivesse 2 pontos de diferença, encerrava o jogo. Se tivesse ficado 10-10 agora, a gente ia ter que abrir 2 pontos de diferença, ou até, se não conseguisse abrir 2 pontos de diferença, quem fizesse o 15º ponto primeiro ganharia o set, ok? Aí, aqui, como a gente tá já se encaminhando para o fim da aula, a gente não vai realizar o segundo set, né, professor Hermes? Mas aí nós trocaríamos de lado, de quadra, então eu ia para o campo do lado de lá, o professor Hermes para o campo do lado de cá, e nós realizaríamos o segundo set, ok? Se fosse melhor de 3, quem ganha 2 sets primeiro, vence a partida. Se fosse melhor de 5 sets, quem vence 3 sets primeiro, vence a partida. Não é mesmo, professor Emerson? É isso mesmo. Pessoal, um detalhe muito importante, né? Sempre que nós realizamos essas aulas no caráter prático, é provável que você afaste os objetos, os materiais aí da sua casa, não é mesmo? Porém, ao finalizar a aula prática, esse momento, é importante que você organize esses objetos aí no ambiente que você está, seja na sala, seja numa garagem, enfim, coloca os objetos no seu devido lugar para não deixar a casa desorganizada, né, Isso professor? mesmo, como você organizou a casa para poder realizar a atividade, você organiza a casa de novo, guardando os materiais que você utilizou, para ficar tudo em ordem novamente, né, professor Hermes? É isso aí, pessoal, agradecemos aí por mais esse momento juntos, né? Espero que vocês tenham gostado das nossas atividades propostas no decorrer desta aula, tá? Lembrando sempre que esses materiais são sempre materiais adaptados, né? Por exemplo, em alguns momentos nós sentimos até uma certa dificuldade em bater na bola, porque a bola é um pouquinho oval, porque ela é muito leve, né? Não é a bola oficial do punhobol. Mas sempre esses materiais, por mais que sejam adaptados, é para que a gente possa realizá-los de uma forma que esteja relacionada à modalidade que nós trabalhamos, né? Lembramos sempre que são jogos, tá? Então esses jogos também podem ser adaptados, né, professor? Isso mesmo, professor Hermes. Então a gente sempre vai adaptando aqui as atividades, os jogos, as modalidades, de acordo com as possibilidades, tanto aqui quanto aí na casa de vocês também. Assim como acontece nas escolas, nós adaptamos as atividades de acordo com as necessidades, ok? Vamos embora, professor? Vamos embora então. Esperamos o pessoal na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau. Tchau, tchau.